para uma porta por ver aqui. ou seja, aí a parte A, pronto, temos ali os três pontinhos que quer dizer um thus. Então, we conclude that aquela who is a linearly independent and thus is the basis for aquela article, certo? E depois para a B eu resolvi, só que eu não sei o que é que se depois escrever para aqui. A tua prova em que dia? É quarta-feira da segunda semana de dezembro, acho que é no dia 11 ou dia 12. Ok. Quarta ou quinta. Pronto. Entretanto, tem aí essa. Exato, sim. Mandei a questão 2 Sim. e depois mandei também uma específica de quando eu estou a analisar algo que eu já fiz, eu posso derivar daí para mais dados para estas perguntas. Mas da 2A, por isso só eu vou fazer o the rank of A para mostrar que é a A2 e depois usar essa informação para resolver e sair disso. São todas as respostas escritas. Isso só estava a declarar com a D. Mas se quiser segunda vez, aí eu vou pesquisar e precisar ver. Portanto, está aqui então. Bom, isto não se pode ser. Só um segundo. E estamos então. Estás a falar então dessa prova, não é? Exato, sim. E qual é que é? Umas outras, mas essas coisas. Qual é que é a questão? Que eu não estou a ver. Questão 2. A questão 2. Certo. E Aqui não está. você já vai ver qual é que é a resposta da DC. Já me envolvo. O meu problema é a T. É a última dele. Ok, o problema é, portanto, consider the matrix, ok. Bom, isto é deduce, ou seja, não é para resolver, é usando a informação e dando uma explicação. Eu estava a ver aí as. Portanto, é com base no A, portanto diz assim, verify that the rank of A is equal to 2. Portanto, que é 2, portanto, a questão, portanto, na A, tu começaste por fazer aquilo que nós designamos em inglês, portanto, é ali uma matriz na forma de escada. E eu fiz isso e confirmei que realmente é rank de 2. Pronto, e depois, portanto, essa matriz então que obtiveste é precisamente aquela que nós vamos calcular o determinante. Ok. Agora, se houver trocas de linhas, não sei se houve, depois tens que multiplicar por menos 1 elevado ao número de trocas de linhas. Não houve trocas de linhas, só mesmo subtração entre rows. Ok. Ok. Pronto, é só fazer isso. Portanto, logo aqui é meio valor. Diz? Eu mandei-lhe uma foto. Enviaste uma foto, ok. E sim, com 2. Sim, está aqui em cima. É isto. Sim. Portanto, aqui, aqui portanto, o determinante é 0. Como eu não me lembro muito bem, isso foi uma das coisas que foram mais rápidas. Repara aqui. Aí, sim. Das coisas do determinante, não. Sim. Repara uma coisa. Observando aqui esta coluna, observando a coluna 1 e a coluna 2, tu vês que a terceira é redundante. Porque 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1 e 5 menos 4 dá 1. E, portanto, automaticamente este determinante vai dar 0. Portanto, redundante, aqui estamos a dizer que a terceira coluna não é linearmente independente. Ou também podes ver, também dito de outra forma, se fizeres a segunda linha menos a primeira, vais obter se fizeres... Isso foi importante para a pergunta se aí. Aliás, se fizeres... A família de 14 está ok. A base de F3 e não, acho que know if the rank of A is 2, it means that the 3 columns of A form a linearly dependent parallel.
Ok. E no 3 da family. Exato. Portanto, não forma base. Para formar uma base tem que verificar duas condições. Quais é que são? Tem que ser linearmente independente e não me estou a lembrar da segunda. Qual é que é? Significa que tem que gerar o espaço. Como é que se diz isso em inglês? Sim. Portanto, aqui, deixa-me só pensar. Portanto, se for linearmente independente, significa que gera o espaço R3. No entanto, é assim, portanto, significa o seguinte. Deixa-me escrever. Repara, nós temos uma matriz 3x3. Portanto, é como se nós estivéssemos em R3. Só um segundo. Isto é o computador agora. É diferente. Okay. E portanto, nós estamos em R3. Portanto, R3 significa que nós temos um vetor XYZ. E portanto, nós vemos é que a terceira linha, por exemplo, tu chegaste à conclusão que a terceira linha é 2 vezes a primeira mais a segunda. Não. Não é nada disto. A terceira linha, third row, é 2 vezes a primeira. Ok. Não, portanto, não, isso não faz a pois não, mas a terceira linha é qualquer coisa. Portanto, estou por isto maior, portanto, aqui chegamos, repara uma coisa, que a terceira linha é redundante, e portanto significa que a terceira linha é obtida através da outra, através das outras duas, e fica, então, 2 vezes 2, 4. Não, aqui portanto para dar 5. Aqui quantas é que foram feitas? R5 menos 4R. Portanto fica 5. Não. Bom, aqui portanto a L3. Isto é uma questão de vez, depois ver isto também sozinho. Agora, a L3 portanto depende das outras duas. E, portanto, ao vires então que o rank então, de A ser igual a 2, significa então que a base só pode ser composta por 2 vetores linearmente independentes. Aqui, portanto, automaticamente significa que a base é dada por 2 vetores. E os vetores ou escolhes estes, assim, ou escolhes em linha, a primeira e a segunda. E, portanto, isso significa que esses vetores são linearmente independentes e que eles vão gerar, a tradução em inglês é literal, e eles vão gerar um plano. Eles não vão gerar todo o R3. Ou seja, aqueles 2 vetores, aqueles vetores, se fizeres, portanto, o alfa 1 vezes o 1, 2, 1, mais o alfa 2, o vetor da segunda linha, se fizeres esta conta, se atribuís quaisquer que sejam os valores de alfa, tu vais obter a equação de um plano. Portanto, não vais obter qualquer ponto do espaço de R3. Ok? Portanto, imagina que tens um plano. Portanto, um plano assim. Portanto, tens um plano. E ele, portanto, vai dar um plano específico. E, portanto, ele vai gerar um plano. Okay. Se o R3, portanto, isto é quando o R2, isto é geometricamente, portanto, significa então que quando a característica é 2, vai gerar um plano.
quando a característica é 3, significa que os 3 são linearmente independentes e obrigatoriamente eles vão gerar qualquer ponto do espaço. Então, qualquer ponto, por exemplo, 1, é obtido pela combinação linear, portanto, daqueles 3 vetores. Se o R, portanto, for igual a, se a característica for 1, significa que só vai gerar uma reta. É uma reta específica, ok? Ok, não, estou a perceber. Portanto, aqui, portanto, as condições são essas. Portanto, para formar uma base... Tenho uma questão. Se fosse uma matriz 4x4, certo? E nesse caso ia dar um R4, certo? Sim, se for 4x4 significa que estamos em 4 dimensões, sim. Nesse caso, daria-nos e o que é que nos daria? Portanto, se a característica fosse igual a 4, significa que qualquer ponto do tipo x, y, z, w, qualquer ponto de 4 coordenadas, é obtido à custa dos outros todos. E, portanto, porque eles eram linearmente independentes. Se a característica for 3, significa que obtens o hiperplano. Se a característica for 2, também um outro hiperplano. E se a característica for 1, não tem nomes. Ok, está bem. Ok? Se a característica for 0, a característica só ia ser 0 no caso do vetor, portanto, o vetor portanto, não gerar, portanto, não gera nada. Aliás, a característica nunca vai dar a característica dar 0. Essas questões também não se colocam. Ok, isso também não vai acontecer aqui. Sim. Ok, mais. Mas em relação a eu só value of não me lembro como é que se chama quando está a ser aquelas duas. Essa foi a que eu não fui capaz. Não é que eu não fui capaz de depois de ler a resposta, portanto a questão também não estava no meu bolo. Sim. Igual, mesma pergunta, mas se fosse uma matriz diferente, se era uma situação diferente, não sei se conseguia responder. Estás a falar de qual? Da D3, não, desculpa, 2D, ao meio. Se você olhar para as respostas que mandei da 2, eu fico na A, B e C. Só deixa eu ver essa deduzir, portanto, é com base, portanto, como já dissemos, portanto, é com base portanto, nas propriedades dos determinantes. As propriedades é 8, 9 propriedades que nós também analisamos e, portanto, é somente isso. Se calhar melhor se eu tivesse. As propriedades estão lá nos slides, não é? Ok, dê-me só um segundo, veja esse jornal. Vou enviar algo agora. Isto é um documento que me traz de colegas. E aqui é como se fosse a resposta de 6 anos. E aí, se vir a forma como responderam é you are não for igual a 0 if and only if the columns of A or equivalently the rows of A form a linearly independent family. Since this is not the case, we necessarily have that because it's y igual a 0. Tu enviaste-me quando o e-mail? Agora. Aqui ainda não recebi nada. Estou aqui a fazer um refresh. Sim, já está aqui. Isto é de janeiro de 2022. Eu penso que isto é a solução, não é? Porque nós já vimos esta prova, não sei que seja esta mesmo, não é? É esta mesmo, ok. Bom, então diz aqui, só um segundo, estou aqui a abrir. A segunda parte já. Está a abrir. Está a abrir o fecheiro.
Já está. Então, bom, qual é que é? Está aqui, né? É isto? Certo. Sim. Isto nós já falamos, né? Portanto, aqui o determinante diz então que o determinante é diferente de zero por causa porque eles não são linearmente independentes, mas portanto é só portanto, nem é preciso portanto, fazer isso. Portanto, a questão ali é deduzir, não é? O valor de A. Portanto, podes deduzir, portanto, em termos de deduzir, portanto, é não fazendo os cálculos. Não fazendo cálculos adicionais, ok? Sim, portanto, não fazemos cálculos adicionais, pois é dizer isto mesmo. O que eu tinha dito era era deduzir com base nas outras, deduzir com base em cálculos. E com base em cálculos, portanto, seria calcular esta parte. Mas eu, quando disse isso, eu não sabia quanto é que tinha dado o determinante. Mas pronto. Mas já percebeste, não é? Sim. Ok, mais dúvidas? Está aqui mais para a frente. Deixa-me ver. Sim. Era esta de functions. Portanto, vais-me enviar, não é? Sim. Ok. Tem uma questão. Você tem este exame? Já lhe mandei este exame? Sim, vou mostrar aqui a pasta. Ok. Então, nesse caso, é este mesmo exame que tem outra coisa, então. A pasta está aqui. É mais fácil pegar em aberto do que estar a mandar para a plataforma. A pasta está aqui. Portanto, é isto, não é? Sim. Sim. Ok. É no máximo. Qual é que é? É 4. A 4. Portanto, write the domain of F as union of disjoint set. Portanto, isto portanto, o domínio, portanto, são os valores que o X pode assumir. Então, segundo aquele PDF que enviei, portanto, da função logarítmica, portanto, esta parte, tudo que fica aqui, nós digamos por um argumento, o argumento do logaritmo. E, portanto, o argumento do logaritmo tem que ser sempre positivo. Então, nós temos que dizer, a primeira coisa é dizer que x mais 1 é positivo. Portanto, x mais 1 é o que 0. E depois temos uma segunda condição. Depois temos aqui aquilo que nós digamos por um módulo em português. E, portanto, o argumento dele é a parte que está aqui dentro. O argumento dele pode ser qualquer coisa. Como temos uma fração em que o x está no denominador, então temos que garantir que, além daquela condição que eu mencionei, é dizer que o denominador é diferente de 0. Ok? Isto está resolvido. Portanto, é só isso. Como eu instalei aqui o programa agora. Portanto, é só isso. Portanto, só um segundo. Portanto, dizemos assim. Portanto, domain of F. Portanto, é x pertence a R. Tal que o x mais 1 tem que ser maior que 0. E depois aquele. O que era aqui? X menos 2 menos 1. Pronto, é isto. E depois resolvemos à parte cada uma das condições, ok? E portanto, aquela condição convém resolver com o igual.
Pronto, aqui portanto isolamos o módulo e fica assim. Só um segundo. Portanto fica x menos 2, módulo x menos 2 igual a 1. Depois, através das propriedades do módulo, é só dizer que x menos 2 é igual a 1 ou é igual a menos 1. E portanto ficamos então com x igual a 1 ou x igual a 3. Ok? Então significa então que são todos os números reais tais que o x é maior que menos 1 e não pode ser o 1 nem o 3. Pronto. É só isto. Basta deixar assim. Ou se quiseres, deixas também na forma com intervalos. Portanto fica assim, menos e menos o ponto é mais infinito. E depois, exceto 1 e o 3. Fecha só a porta. Pronto, é só isto. Ok? Ok. Onde é que foi o PDF? Acho que está aqui. Está aqui. E, portanto, nós observamos que este conjunto is not open, portanto, it's an open set, it is not bounded, portanto it is open and unbounded. Unbounded, portanto, porque não está limitado por números reais, não é? Ou até podemos dizer que é bounded, mas não importa, aqui é só dizer uma das coisas. Pronto, é só isso. Depois, right equation of tangent line, isto depois já vimos, não é? Portanto, isto é só fazer a derivada da função inversa no ponto 00. Portanto, nós penso que também já analisámos isto, não é? Portanto, é só fazer, recorremos, portanto, é a derivada, eles querem a derivada no ponto 0 e, portanto, fica 1 sobre o f' de 0. Porque, segundo o teorema, e para nós derivarmos, também julgo que também vimos isto, portanto, e nós temos um módulo. Portanto, como nós temos eles querem no ponto 0. Como querem no ponto 0, portanto, temos que dizer assim. Portanto, portanto, fica assim. Portanto, o ln fica ln de x mais 1 a dividir por módulo de x menos 2 menos 1 se o argumento do módulo, se o x menos 2 for maior que 0. E depois é o contrário, portanto fica assim, portanto fica x menos 1 a dividir por, fica agora o simétrico, fica assim, menos 1, se o x menos 2 for menor que 0. E, portanto, a nossa função, portanto, vai ser, portanto, vai ser assim, né? Portanto, fica x menos 3. Depois aqui em baixo é x mais 1, como é que é? X mais 1
e depois a dividir aqui por menos x mais 1. E portanto é if x maior ou igual que 2, x menor que 2. Ora, como eles querem no ponto x igual a 0, significa que vamos escolher o ramo de baixo, porque é aquilo que verifica esta condição. E portanto é só derivar esta parte. E portanto, a derivada então no ponto 0 da função, portanto é só esta parte, portanto vai ser dada então por a derivada do quociente. Então fica a derivada do numerador, portanto derivamos esta parte, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Ok? Depois dividimos isto tudo por o denominador ao quadrado. E, portanto, continuamos a consultar as regras de derivação, ok? Que é necessário saber de cor, como eu já tinha explicado, e, portanto, fica a derivada do lnx mais 1. A derivada do lnx mais 1 é a derivada do x mais 1 a dividir pelo x mais 1. Portanto, é a derivada do argumento sobre o próprio argumento. Vezes o menos x mais 1. Então ficava o quê? Ficava 1 sobre x mais 1. Exato. Vezes menos x mais 1. Ok. Está bem. E depois fica então a derivada de menos x mais 1, que dá menos 1. Este é daqueles dois documentos que você tinha para andar, certo? É o segundo. Aquele que tinha a explicação do início e depois é baixo de exercícios. Diz. Isto aqui é aqueles dois documentos que me tinham mandado com as explicações em cima e depois exercícios em baixo, não é? Sim. Ok, assim já me estou a mandar. Eu acho que sim, exato, enviei dois, não é? Portanto, em que um diz derivadas. O primeiro era mais só a derivação normal e o segundo era essa com. Exato, com os LNs. Pronto, é isso que eu penso que quase nenhuma tem lá módulos, ok? Mas os módulos, portanto, faz-se desta maneira. É a derivada de funções algébricas. Exato. Eu não tenho agora aqui o PDF, aqui à mão. Mas pronto, é essas derivadas que tens que saber todas. E portanto isso demora alguns dias. Não já sei tenho se... estado a perguntar, não vou ter mais uma visão. Ok, ótimo. Também vou agora essa visão assim de exatos e depois encontrar essas Exato. É mais isso, agora chegando mais. Não sei que vou estar assim a mandar coisas que eu tenho enquanto não estou a fazer as coisas. Repare, eu coloquei aqui como exemplo a derivada da tangente x mais 1. Mas isto, portanto, isto não é chegar aqui, embora eu tenha colocado isto assim, isto é verdade. Mas isto daqui não vamos logo para ali, ok? Isto já está muito simplificado. Portanto, sabemos que estás online, não é? Não. Portanto, isto significa então que nós sabemos que vai existir derivada em todos os pontos, exceto no menos 1. E portanto, isto fica então x mais 1 se o x mais 1 for maior que 0. E menos x menos 1, portanto é menos argumento se o x mais 1 for menor que 0. E por isso é que ficamos então com dois ramos. Então derivamos a parte de cima e a parte de baixo. Portanto, aqui, se quisesse a derivada desta função em qualquer ponto, portanto, é derivar aqui e derivar aqui. E depois fica assim, fica x maior que 2 e x menor que 2. Agora, nós podemos depois de mostrar, isto não foi mostrado aqui no PDF, e agora, depois era preciso
Depois é preciso fazer a derivada em x igual a menos 1. Ora, o que é que acontece? É que basta ver aqui. Não, aqui não. Não, mas basta ver que não vai existir derivada no ponto menos 1. Por isso é que o menos 1 aqui não está fechado. Mas isto é preciso mostrar. E, portanto, para x igual a menos 1, portanto, o problema está sempre aqui neste ponto. Aqui, não é? Portanto, para x igual a 2. Portanto, eu vou escrever aqui. O que eu quero dizer é rápido. Portanto, para fazermos então a derivada desta função, fica assim. Portanto, fica a derivada do primeiro, se o x, depois deixas aqui, maior, maior. E depois fazes a derivada do segundo, se o x for menor. Pronto. E depois, agora, portanto, isto é para todos os x que não somam o valor 2. Para vermos a derivada no ponto 2, temos que fazer para 2 mais e depois para 2 menos. Então temos que utilizar a definição de derivada. Então tens que recorrer à definição de derivada, que também está lá no PDF. E fica assim, fica 2 mais. Portanto, fica f de x. O f de x, portanto, recorremos, portanto, repara, isto é para valores à direita de 2. Recorremos, portanto, f de x vai subir esta expressão. E, portanto, fica assim, fica depois o f2, portanto, vai ser quando o x é igual a 2, depois fica x menos 2. E depois fazes para 2 mais, para 2 menos. E depois vais verificar que para 2 menos, vais verificar que estes limites são diferentes. E, portanto, como os limites são diferentes, então, não existe então limite. Segundo a definição então, que nós demos. E, portanto, chegas à conclusão que não existe f de 2. F' 2. Ok? Mais dúvidas? Eu estava a meio de fazer a questão 5 e ainda não fiz a 6 e a 7, então era só mesmo isso. Mas pudéssemos ir por cima da 6, que tem limites, e ainda não me sinto muito confortável. Nós os limites também... Estava a fazer essa já. Sim, pois, e depois ainda não demos esta matéria, não é? Pois. Portanto, se calhar é melhor cobrir isso, não? Para fazer. Aqui o que eu aconselho portanto, tens que saber derivar muito bem. Nós podemos avançar, mas só faz sentido depois de dominares as derivadas. Porque aqui pronto, aqui não portanto, como é que é dizer? Aqui é só... Aqui utilizamos uma forma, portanto, é a forma fundamental do cálculo integral. Portanto, a derivada, aqui utilizamos a regra de Cauchy, não é? Que nós também já vimos. E, portanto, primeiro substituímos o x por 0. Ao substituir o x por 0, vai dar 0 sobre 0. E depois, utilizando então a regra de Cauchy, podemos utilizar a regra de Cauchy porque o numerador é diferenciável no ponto 0, é diferenciável a qualquer ponto, e o denominador também é diferenciável a qualquer ponto, porque são funções diferenciáveis a R. Portanto, a primeira é uma função transcendente, função exponencial, diferenciável a R. A segunda é uma função trigonométrica, diferenciável a R. Essa é a justificação. Então, partimos então, derivamos o numerador. O numerador fica, pela regra fundamental do cálculo integral, é só substituir o t por x. E depois deriva-se o denominador. E ao derivarmos o numerador e o denominador, vamos continuar com uma interminação. 0 sobre 0. E depois derivas outra vez. É melhor fazer aí no... Sim. Bom, isto vai terminar o tempo. Eu vou-te enviar um novo link.
Depois, eu não sei como é que tu entraste agora no Zoom, foi através do link que eu dei, não foi? Mas quando estavas a aguardar, como é que acedeste ao Zoom? Foi através da password? Não. A primeira vez foi através daquele primeiro link que você mandou. Mas os links são iguais, não são? Não. Eles, por acaso, até têm. O primeiro mandou bem naquele formato grande, assim, numa caixa a dizer Francis vezes e vai em que você quer no Zoom Meeting. O segundo é literalmente só o link. Não tem aquela coisa inteira. Eu só carreguei no link 5 que tem o Join no Meeting. É verdade. E fiquei na sala de espera. No segundo, é só o link. Carreguei e entrei. Pois, e são diferentes. Pois não sei. Não sei porquê. Bom, ok. Já te enviou então somente o link. Até já. Pausa. Bom, então já está novamente. Nós estávamos então a falar de uma determinada regra. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Portanto, isto, como eu disse, esta parte porque é que nós temos que dominar as derivadas? Porque é-nos dado uma expressão, por exemplo, esta que está aqui, e temos que achar a antiderivada. Portanto, o que é que derivando vai dar 3x? Ora, se nós soubermos de imediato, e saber de imediato significa que dominamos as regras de derivação. Então, tudo bem. Se nós não soubermos as regras de derivação, bom, depois vamos ter que utilizar fazer determinados procedimentos que não são para ser feitos. Bom, e eu estava a falar então numa regra que não está aqui. Então, mas tem que estar, isso vai agendar. Bom, o que é isto que está aqui, não é? Não é bem assim. Portanto, derivando uma função grande f, vai dar, portanto, a função pequena em x. E, portanto, naquele caso fica assim. Só um segundo. Isto é... Portanto, a primeira coisa é reconhecer que isto dá uma determinação 0 sobre 0. Ok, já está. Isto ficou preso. Portanto, isto aqui é 0 e aqui é x. Portanto, é assim. Portanto, isto é o limite inferior e depois aquele é o limite superior. Não, isto é x. Isto é x. Disparate. Estou aqui a fazer uma série de coisas que não estão certas. Portanto, isto é dt, assim. E ali é que é x. Portanto, isto é uma função que depende de x. Não é aquilo tudo. E nós queremos então calcular este limite.
Pronto. E portanto, a primeira coisa nós substituímos. E fica assim. Ao substituir, desaparece a palavra limite. E fica assim. 0, 0, 0. Não. Sim. Substituímos aqui. Portanto, fica assim. Deixa-me só pensar um pouco. Portanto, quando nós substituímos, portanto, também no integral... pois aqui não é preciso. E depois chega ao seno de 0, dá 0. Aqui significa integral de 0 a 0. Quando, portanto, isto depois vai dar e elevado a 0 menos 1 sobre 0. E portanto fica então 1 menos 1. Portanto fica assim. Pronto. Então o que fazemos é dizemos então que este limite então que está aqui, pela regra de Cauchy, Rule, fica então fica então a derivada do numerador sobre a derivada do denominador. E temos uma regra que nos diz o seguinte: quando tu tens aqui um... deixa-me só... Portanto, isto é uma função assim. Isto é uma função... não. Isto aqui é t... Não. Isto aqui é o f de t. Ok, agora está certo. E portanto, e aqui fica x, exato. Pronto, isto não está lá nos slides. Pronto. Se nós tivermos esta função, a derivada desta função vai ficar... vai ser assim. Depois tens que memorizar isto. Fica f de x. Pronto, fica isto. Bom, isto como não... Bom, isto é a regra fundamental. Isto não está lá nos slides. Portanto, isto é a regra fundamental do cálculo integral. Por isso assim tudo em português. Bom, e então, portanto, fica então... derivamos, portanto, segundo aquela regra, fica como? Fica igual ao limite, quando o x tende para 0, de... do e de x quadrado menos 1 sobre a derivada do denominador. Ok? Portanto, a derivada do denominador quanto é que dá? É a derivada da potência. Estás de acordo? Sim. Pronto. E a derivada então da potência fica então... o 3 vem para trás. Depois fica seno de 3 menos 1, que dá 2, de x, vezes a derivada do próprio seno. E a derivada do seno dá cosseno. Portanto, está aqui a regra. Eu não consegui copiar, porque isto é outro programa. Não sei como é que isto se faz. Portanto, está aqui. Derivada do seno. Seno de qualquer coisa, seno de x, seno de x quadrado, o que for, fica a derivada então do argumento, a derivada então do u, cosseno de u. E portanto, já estou a aplicar duas regras. Portanto, é a derivada, eu posso escrever aqui. Portanto, fica assim. Portanto, fica a derivada do seno de x. A derivada da potência, como também já vimos, se tiveres u elevado a p, portanto, eu apliquei esta regra. U elevado a p é p, u p menos 1, vezes u'. Portanto, o nosso u é seno de x. O p vale 3. Pronto. E, portanto, aplicando isto, dá isto. E continuamos. E fica, então, o limite, quando o x, então, tende para 0, d de x ao quadrado, menos 1, a dividir por 3, seno ao quadrado de x, e, portanto, a derivada do seno dá cosseno. Cosseno de x. Substituis e dá 0 sobre 0. E continuas. Quando dá 0 sobre 0, costumamos pôr entre parênteses. Ou então não pões assim, depois escreves aqui em cima, 0 sobre 0.
Pronto. Mas assim também está apresentado. Bom, e então aplicas novamente a regra de Cauchy, porque continua a dar uma interminação do tipo 0 sobre 0. Lembra-te que a regra de Cauchy é aplicável quando dá 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Bom, derivamos novamente. E, portanto, agora derivamos o numerador e fica a derivada da diferença. E, portanto, a derivada de 1 dá 0 e fica a derivada do EX ao quadrado. Ok? Ora, nós sabemos também que a derivada de E elevado a U, também está lá naquele PDF, o E elevado a U é x quadrado. Então fica U' é U. Então fica a derivada do x quadrado, que é 2x, vezes o E x quadrado, menos 0. Certo? Certo. Pronto, e depois a dividir pela derivada do denominador. Utilizamos a regra do produto. Portanto, o 3 vem para fora. Portanto, o 3 não está lá a fazer nada. E depois utiliza então a regra do produto. Então fica a derivada do primeiro. Vezes o segundo, menos o 3 é constante, portanto, vezes o primeiro, vezes a derivada do segundo. E pronto, ficamos então com o limite quando o x tende para 0. Portanto, fica 2x é x quadrado. Então fica 3, multiplique por a derivada do seno ao quadrado, cá está. Vamos então utilizar aquela regra ali, que é a regra da potência. Então fica 2, seno de 2 menos 1, de x, vezes a derivada do seno de x. Ok? Depois fica então menos o seno ao quadrado de x vezes a derivada do cosseno de x, que dá menos seno de x. E pronto. E está então desfeita então, a indeterminação. Porque ficamos então com o limite, quando o x tende para 0, daquilo que está no numerador. Ainda continuamos com uma indeterminação. Não, isto dá 0, não é? Por causa daquele x que está ali em cima. E portanto fica... este 3 pode ir para fora. Fica assim, fica 1/3. Portanto vai para fora do limite. Então fica então 2 seno de x, a derivada do seno dá cosseno. E depois fica menos com menos dá mais, seno ao cubo de x. Bom, mas isto é uma grande chatice, não é? Porque isto depois dá 0 sobre 0 outra vez. Vê lá se tens alguma dúvida. Não. Bom, e portanto, então, fica... Está tudo certo. Já derivamos 2 vezes e ainda não deu. Pois isto é porque é pergunta de exame, não é? Normalmente a segunda já dá. Se bem que a primeira era muito fácil também, não é? Portanto, a primeira tinha lá um integral. Bom, aplicamos... Bom, isto pode não dar, como eu cheguei a avisar isto no último dia, se não estou a erro, não é? Mas agora já vai dar. Já vamos deixar de ter uma interminação. Porque agora fica a derivada do numerador. O 2 vamos pôr lá fora. Vamos pôr aqui o 2 fora. E portanto ficamos só com a derivada de x vezes x quadrado. Então aplicamos novamente a regra do produto. Ok? Então fica a derivada do x vezes o x quadrado mais o x
vezes a derivada do x². E pronto, aqui já vamos deixar de ter interminação. Quanto à parte lá de baixo, bom, eu podia dizer aqui na parte de baixo que isto é igual a seno 2x, né? Pelas fórmulas que nós conhecemos, que é as regras de formas de duplicação. Bom, e portanto, bom, mas não tem que necessariamente aplicar isso. E portanto fica a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, que é seno, vezes a derivada do cosseno. Eu estou aqui a escrever os passos todos. E depois mais a derivada do seno ao cubo de x, que já foi feita, atenção. Portanto, apliquei daqui para aqui, no denominador, apliquei a derivada da soma, que é a soma das derivadas. E pronto, e agora já vamos deixar de ter uma interminação. Porque repara uma coisa, aqui fica... faltou aqui uma plica. Portanto, aqui fica 1, não é? A derivada do x é 1. Então ficamos com e de x² mais o x e depois a derivada do x². Ora, a derivada do x² nós já fizemos aqui há bocadinho. Portanto, repara que a derivada do x² já estava aqui feita. Dá esta parte aqui. Dá 2x x². Pronto. E depois, pronto, e agora dividimos então por derivada do seno dá cosseno. Então fica cosseno de x, depois mais seno de x, vezes menos seno de x, aqui faltou uma plica também, que é a derivada do seno ao cubo. A derivada do seno ao cubo está lá em cima. Portanto, fica mais a derivada do seno ao cubo dá esta parte toda que está aqui. E, portanto, esta parte toda que está aqui é esta. Então, ficamos com mais 2 seno de x. Eu só estou a copiar. O seno de x mais... Bom, isto depois nunca mais acaba, né? E pronto, já está. Está feito. Bom, e portanto já está então tudo. Agora então, quando substituis, então o x por 0 dá e elevado a 0 ao quadrado mais 0. Depois dá cosseno... Depois, pronto, isto é o numerador. O denominador dá cosseno de 0 vezes cosseno de 0. Quanto é que é o cosseno de 0? Sim? Sim. O cosseno de 0 é quanto? O cosseno de 0 é 1. E, portanto, fica 1 mais o seno de 0 é 0. E depois dá mais 0 mais 0. Porque o seno de 0 é 0. E pronto, está feito. Portanto, dá 2/3. Portanto, aqui, utilizando a regra de Cauchy, isto demorou algum tempo. Isto é muito mais fácil utilizar outras regras. As outras regras não se costuma dar eles dão no secundário aqui. Portanto, com as regras do secundário ficaria mais fácil fazer este exercício. Eles querem que a pessoa utilize mais a regra de Cauchy. E pronto, isto está feito. Portanto, isto demorou um bocado. Aqui desapareceu. O que é que aconteceu aqui? Portanto, aqui é vezes a derivada do cosseno de x. E depois fica menos... Aqui passou-se aqui alguma coisa.
Portanto, aqui era seno ao quadrado de x vezes a derivada do cosseno, que dá menos seno. E pronto, cá está. Portanto, menos seno vezes menos seno dá mais seno. Portanto, aqui é o cubo. Ok, está feito. Mais dúvidas? O que é que temos neste exame? Se calhar continuamos para a próxima. Ok, pronto. Fizemos cerca de 1 hora. E pronto, é só isto. Portanto, quando soube as melhores derivadas, é que faz mais sentido avançarmos para, como disse, para os integrais. De qualquer maneira, podemos sempre avançar para os integrais, mas não convém. Isto é tudo muito fácil, ok? É só ter uma questão de paciência. Ok, pronto, então ficamos então por aqui. E pronto, quando quiseres marcar, é só dizer. Eu posso amanhã, às 2 da tarde ou às 5 da tarde, e depois só posso depois na quarta-feira. Também posso à noite. À noite posso todos os dias, dependendo dos horários. Depois, na parte da tarde, posso depois na quarta-feira, a partir da quarta-feira ou quinta-feira. Portanto, segundas e terças-feiras não consigo. Ok. Ok? Portanto, é só dizer depois quando pretendes marcar. Ok? Então pronto. Ficamos assim. Pode sempre enviar também, como já disse, os exercícios por WhatsApp, ok? Está bem. Ok, pronto. Ficamos assim. Bom fim de semana, bom estudo. Muito obrigado.